Olá, família, tudo bem? Voltamos para finalizar essa primeira parte do caso Andrei. Um caso emblemático, forte, cheio de reviravoltas, em que tiveram ali como personagens centrais o Andrei, a vítima, seu tio, sua mãe, na época, o padrasto, o Luciano. Andrei perdeu sua vida dia 30 de novembro de 2000. Em reviravoltas, com a ajuda do Dr. Luciano, a investigação tomou outros rumos. Ser apontado como um acidente, ou mesmo que o Andrei tivesse vontade própria retirado a vida, se mostrou um caso forte, um caso em que um personagem central, familiar, um tio, foi apontado e acusado por um crime tão bárbaro. Luciano, que à época era padrasto do Andrei, também advogado, não teve condições psicológicas ou emocionais para continuar, por estar envolvido também. Pediu ajuda a um grande amigo e que ele fala e considera grande irmão, Dr. Marcos Barrios. Dr. Marcos, que é super requisitado e super reconhecido no Rio Grande do Sul, assumiu essa função, essa responsabilidade de trazer justiça para Andrei. Recebemos com muito carinho e muito orgulho o Dr. Marcos aqui no Rio TV. Dr. Marcos, boa noite. Boa, no... Boa noite, honrado pelas palavras e mais honrado ainda em poder participar do teu programa. Doutor Marcos, como eu falei, um caso forte, um caso emblemático, em que a polícia do Rio Grande do Sul nos parece aqui, conhecendo o caso, conhecendo as entrevistas e dando voz aos familiares, que a polícia deixou muitas lacunas, muitos porquês sem resposta. E devido à força da família, principalmente da Kátia, a mãe, ele teve uma reviravolta, porque não aceitou os laudos, não aceitou o próprio dizer da polícia, no qual depois o senhor teve acesso e agora conduz esse caso com maestria. Mas o senhor pode falar desde o início desse caso, por favor? Esse é um caso em que, após alguns dias da morte do Andrei, algumas inconsistências, algumas contradições começaram a aparecer, né, despertadas principalmente pela mãe do Andrei, a senhora Kátia, pelo próprio Luciano, companheiro da senhora Kátia. E eles peregrinaram perante a Polícia Civil. A Polícia Civil teve o entendimento que nós respeitamos, mas discordamos frontalmente, né, entendeu que houve um acidente ou um suicídio, hipótese que não se amolda, não dialoga com as provas existentes nos autos, no próprio inquérito. E, em razão disso, quando a polícia fez a sua conclusão e remeteu para o Ministério Público, nós peticionamos ao Ministério Público, apresentamos as contradições, apresentamos algumas sugestões de oitivas de testemunhas para serem ouvidas junto ao Ministério Público. Encontramos guarida junto à instituição aqui do Rio Grande do Sul, Ministério Público Estadual, na pessoa da doutora Lúcia Calegari, e convencida esteve a doutora de que o que houve foi um homicídio para encobrir um estupro de vulnerável de uma criança, que era o Andrei, e com essa razão houve o oferecimento de denúncia e há uma tramitação de uma ação penal num estágio bem adiantado. Nesse crime que aconteceu, eu conversei muito com o Luciano e com a dona Kátia. Esse crime, a gente pode agora chamar de crime por conta da acusação da promotoria, ele começou ali com o acusado tentando encobrir ali as denúncias, né? Porque ele trouxe informações, teoricamente, né? Teoricamente ele teria trazido informações falsas com relação à prova, com relação ao motivo e com relação também a aos fatos em si ocorridos dentro do apartamento naquele dia. Ele trouxe muitas informações que eram incongruentes, vamos chamar assim, no mínimo estranhas, tá? Em relação à forma com que o André foi encontrado, em relação ao bilhete que foi encontrado do André, que
Uma pessoa não erra a assinatura, ainda mais querendo deixar um bilhete, tipo, se uma pessoa quer fazer isso, geralmente deixa uma carta e deixa bem dado o motivo, porque não aquilo ali que foi deixado. E, principalmente, a estranheza que a mãe notou quando retornou ao apartamento. Tudo isso, todas essas estranhezas, vamos chamar assim, no processo, né, podemos falar que a pessoa tenta fazer uma fraude processual, quando ela tenta insurgir provas falsas em benefício próprio. O acusado, ele está respondendo sobre isso também, doutor Marcos? Sim, ele também responde e ele teve uma conduta, isso foi comprovado inclusive através de perícia, tá? Da prova pericial, uma perícia particular encomendada por nós, de que houve manipulação do local do crime, não é? Com o propósito, obviamente, de induzir as autoridades em erro. E há também, cabe frisar, e é importante deixar destacar, que o próprio Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul, em nenhum momento ele afastou a possibilidade do homicídio, né? Ele indica uma probabilidade maior, que discordamos, né? E a perícia particular ela discorda frontalmente das conclusões da perícia estadual, até mesmo porque a própria perícia foi induzida em erro, né? Ele é um tenente aposentado da Brigada Militar, se apresentou como tenente para as autoridades. Então, houve vamos dizer assim, um baixar de guardas das autoridades envolvidas que foram fazer o local do crime, porque estavam ali alguns diante de um colega, de um oficial da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Né? E essas fragilidades se constatou na própria perícia que foi realizada. Mas vale destacar, ainda que em pese de todas as fragilidades, a perícia ela não afastou por completo a possibilidade do homicídio. Né? E a perícia particular que foi exaurida com mais riqueza de detalhes, ela mostra que há borrões de sangue do tipo esfregão, ou seja, alguém manualmente, artificialmente manipulou aquela cena, jogou sangue em determinadas paredes e que não poderiam. O respingo ele tem uma trajetória, ele tem um impacto ao solo ou à parede. Da maneira como ele está, ele só pode ter sido produzido por intervenção humana, que nos dá a certeza que houve uma total manipulação da cena do crime. E há também divergências de horários, né? A morte aponta, a perícia aponta que a morte foi entre 1h30 e 15 para as 2 da manhã. A Kátia só foi chamada às 2 da manhã. Nós temos uma testemunha, uma vizinha do apartamento, que estava assistindo um programa de TV na época, o Jô Soares, 11h30, que disse que ouviu o estampido de tiro entre 1h30 e 15 para as 2 da manhã, né? Isso vai de encontro à própria perícia, como eu referi. Então chama a atenção por que ele levou 15 minutos para adentrar no quarto da mãe, chamar a mãe e a irmã que lá estavam. Né? O que ele fez nesse período todo? Né? As fotos produzidas pelo IGP do local do crime com o corpo do Andrei não são, não, o Andrei não está da maneira, a mãe do menino, melhor dizendo, não encontrou o Andrei na maneira pela qual a perícia fotografou, né, a posição do corpo do Andrei. Então houve uma total manipulação do local do crime, do corpo do menino, e sem dúvida nenhuma, porque é uma pessoa inteligente, uma pessoa que trabalhava no serviço de inteligência da Brigada Militar, né? Chama a atenção que um homem preparado tenha lavado as mãos. Ele, pela experiência de anos de profissão, seria a primeira pessoa a ter o interesse em preservar as suas mãos para fazer o exame residográfico. Ele mesmo admite que poderia ter lavado as mãos. Então, somado a isso, e há ainda uma série de outras questões importantes, quer dizer, o residográfico da mão do Andrei também não foi negativo, não há resquício de pólvora, né? A posição que foi encontrado o corpo do Andrei, ele não teria condições de fazer o disparo, porque teria que ter uma elasticidade na mão, a perícia conclui dessa maneira. Se ainda assim tivesse essa condição, a arma não poderia nunca ter ficado junto a ele, a arma teria voado, era uma arma .40, que tem um recuo quando se dá o disparo. Uma criança não E teria um força grande para segurar. não teria força, não teria força. E é uma arma que tu precisa destravar ela, né? Nós sabemos se o projetil não tiver na agulha, ela precisa ser engatilhada para poder efetuar o disparo. Então ela é uma arma que ela requer um manuseio mais técnico,
que uma criança da idade do Andrei não poderia ter. E um horário que nós sabemos, quem tem filho, a 1h30, 15 para as 2 da manhã, as crianças estão em sono profundo nesse horário. A criança não acorda. E se não vai acordar, vai descer, vai pegar na mochila uma arma, vai manusear essa arma, vai subir para a cama de novo. Não faz sentido, né? E há algo de muito sério e que, para mim, denota bem a postura do acusado. Dias após, o acusado pediu as cuecas do Andrei, né, como recordação. Então, algo de muito repugnante. E esse é o primeiro processo que eu aceitei ser assistente da acusação, porque minha vida, 15 anos de profissão, ela foi pautada sempre na defesa da liberdade. Nunca tive certeza da culpa das pessoas que eu estaria sendo contratado para auxiliar na acusação, por isso nunca aceitei essa incumbência, mas essa realmente fica a certeza da culpa inequívoca do acusado, e esperamos que seja muitíssimo bem condenado pelo Tribunal do Júri de Porto Alegre, quando for a júri. Esse ponto que o doutor trouxe agora é importante. Perícia. Segundo a mãe e também o Luciano, em conversa, eles teriam, não me recordo muito bem, o senhor pode me dar se for o caso, tá? Me corrigir se for o caso. Eles disseram que dentro ali do apartamento, em determinado momento, com o delegado próximo, o acusado teria dito a seguinte frase: as fotos da perícia já foram enviadas para o computador que vai fazer a análise e já foi feita a perícia. Isso horas depois do ocorrido com o Andrei. Isso é impossível, não existe essa possibilidade. E um outro ponto foi com relação ao celular, que ele teria dito para a mãe que não entregou o celular porque a delegada iria fazer a perícia pela internet, o que não existe também, não existe essa possibilidade. Isso foram conversas entre o acusado e a mãe, possivelmente não devem ter sido gravadas, mas que ficaram na memória da mãe. O que o senhor acha destas conversas, em específico? Isso mostra, mais uma vez, o propósito dele de obstruir a investigação, de induzir em erro as autoridades e a própria família, tentando se safar dessa acusação e desse crime bárbaro que ele cometeu. Há testemunhas que comprovam essa fala dele, de que no dia ainda, logo após retirarem o corpo do Andrei do apartamento, ele afirmando de que a perícia já estava concluída e que tinha concluído por um suicídio. Né? Nós que somos da área e conhecemos um pouco mais, e o senhor deve conhecer também, porque trabalha com jornalismo investigativo, sabe que isso não existe. Né? Uma perícia de um local de crime ser concluída instantes ou poucas horas após o crime, o homicídio cometido. E o segundo ponto também é a questão do telefone. Ele disse que o telefone tinha sido entregue para um outro colega de profissão. Esse colega, quando ouvido, disse que nunca pegou esse telefone. Esse telefone ficou sumido por alguns dias. Sempre foi dito por ele que não tinha o interesse da autoridade policial em ter acesso a esse telefone. Né? E quando a família esteve lá, a delegada disse: não, quero esse telefone na minha mesa, onde é que está esse telefone? Então, isso nunca aconteceu da investigação recusar este aparelho celular para fazer as perícias competentes. Né? Então, é só mais um fato entre tantos outros que mostra a manipulação do local do crime, a vil tentativa de ludibriar as autoridades para que não alcançassem a verdade. Juntando a isso, um ponto que o doutor trouxe agora, um pedido no mínimo estranho, né? Para não dizer outras palavras, o pedido das cuecas. Nós temos ali um cenário em que ele tenta manipular a polícia, as investigações, e o acusado tenta obter ali vamos colocar, um prêmio, vamos colocar assim, que seriam as cuecas do menor, do Andrei. Isso demonstra, ao meu ver, na minha percepção, me corrija, por favor, uma pessoa
e não poderia nem ser classificada como ser humano, seria classificada como um predador. Vamos colocar assim, um predador que estava ali na sua caça e que queria o seu troféu, que são as cuecas. Então ele manipula a investigação, manipula as testemunhas e manipula a polícia. Ganha ali ainda, por ver o da mãe na dor e não pensar, o prêmio, né, o troféu, que seriam as cuecas. Isso para o julgamento, para o processo, isso entra como uma qualificadora ou alguma coisa para majorar a pena, caso ele seja condenado? Especificamente, como qualificadora, não é uma circunstância que qualifica a conduta atribuída a ele, tá? Mas me parece que tu teria várias recordações para obter da criança, a carregar contigo, né? Algumas pessoas pediram a camisa de futebol que o André usava, algumas pessoas pediram fotografias, né, algum brinquedo, né? E ele pediu as cuecas do André, quer dizer, uma peça íntima. Nem com muito esforço é possível compreender o pedido que ele fez, né? Como sendo razoável. Então, obviamente, isso é fruto de uma cabeça doentia, de uma psicopatia. Acho que tu definiste bem a questão, com um verdadeiro troféu. É o pedido que ele fez para a mãe. Não há outra possibilidade de interpretação. E não tenha dúvida que isso está nos autos, está muito claro nos autos, e isso vai ser explorado no momento adequado para mostrarmos com quem que nós estamos tratando. Então, Marcos, por ajuda, vamos colocar ajuda até divina, a doutora promotora Lúcia Calegari assumiu o caso, mesmo com a polícia indicando ali poder ser um acidente, mesmo uma retirada de vida voluntária. Ela colocou a investigação, o senhor e a família produziram uma prova particular do laudo do Andrei em relação à balística, com a posicionamento, a direção dos disparos e afins. Esse laudo produzido em particular foi determinante para que a doutora Lúcia assumisse essa missão de levar justiça para o Andrei? Este laudo ele foi produzido, tá? Após a conclusão dele, ele iniciou antes do oferecimento da denúncia do Ministério Público, porque ele é um laudo muito longo, foi feito um trabalho muito técnico, muito competente, aqui até rendo homenagem ao perito Joel Ribeiro Fernandes, e ele foi concluído após o oferecimento da denúncia. Então, obviamente que os elementos dos autos da investigação já eram suficientes para o Ministério Público oferecer denúncia, e o Poder Judiciário recebeu essa denúncia em uma longa decisão de mais de 6 páginas, muitíssimo bem fundamentado, que nos mostra que os indícios suficientes de autoria saltavam aos olhos de quem os tinha para ver. Tanto que a denúncia foi oferecida e recebida pelo Poder Judiciário. Mas essa é a minha dúvida. O acusado foi tão inteligente assim, ou perspicaz, em conseguir manipular as provas iniciais para enganar a polícia, porque a polícia dá um caminho. Se não fosse a promotora em acreditar na sua palavra, na sua versão e na versão da família, esse caso seria um número estatístico falso, né, segundo a promotoria. Sem dúvida. Este caso seria como tantos outros que teriam uma conclusão errada ou que não teriam uma conclusão que buscasse a autoria, não é, para trazer um pouco de conforto, um pouco de justiça para as pessoas que também tiveram familiares vitimados por predadores. E nesse caso, passou 2016 ali, 2017, no final de 2017, praticamente agora em 2020, né, por conta das pessoas que procuraram a família, procuraram o Poder Judiciário para dar o seu testemunho, é que esse caso ganhou força e foi realmente conduzido da melhor forma. Essas pessoas que procuraram, em específico, que são duas testemunhas que depõem contra o acusado, e falando sobre os abusos que foram cometidos contra elas, e também sobre determinadas situações de outras pessoas que foram colocadas nos autos,
Isso demonstra, ao meu ver, me corrija, por favor, porque eu não sou da área jurídica, isso demonstra ali que esse predador, vou colocar assim, o acusado, ele já age há muito tempo. E poderia ele se utilizar da sua profissão para encobrir os seus atos. Estou errado? Sem dúvida nenhuma, né? A profissão dele e a inteligência, a experiência adquirida com a profissão, não tem nenhuma dúvida que ela foi utilizada de uma maneira errada, né, para encobrir rastros. E penso também que a profissão dele que ele exercia, hoje está na reserva, também pode ter contribuído para intimidar as suas vítimas que tiveram a sorte que o Andrei não teve de estarem vivas e sobreviverem, para comunicar nas autoridades policiais, né? Então, talvez tenha sido um caráter de inibição a essas outras vítimas a terem procurado autoridades na época, né? Porque ele era um policial militar da ativa, né? Pelo caso do Andrei, pela repercussão do caso, duas vítimas procuraram a família, nós apresentamos perante o Ministério Público, foram ouvidas e ambas relatam abusos, e uma delas, que é um homem que eu obviamente não vou declinar o nome, já foi inclusive ouvido judicialmente, ele traz uma série de abusos gravíssimos, repugnantes, mas muito corajosos por se expor e tentar contribuir para que, no caso do Andrei, a justiça seja realizada. E é um episódio que, inclusive, envolvia arma, total abuso, de baixíssimo nível, a conduta praticada pelo réu, Predatória. e nós, predatória, sem dúvida nenhuma, mas esse rapaz teve sorte de estar vivo, né? E que não foi a sorte que o Andrei teve. Esse o doutor falou agora sobre essa fase. Agora estamos na fase da IJ, né? Esse de instrução e julgamento do caso, que são produzidas as provas para que um juiz decline a decisão dele, se o réu vai à pronúncia ou em pronúncia ou mesmo desqualifica. Começou em novembro, acho que a segunda audiência, segunda sessão foi dia 6 de dezembro. As provas acusatórias, se não me engano, essas duas sessões. O senhor pode falar para a gente dessa audiência, por favor? Como é que ela tem se portado até agora? Foram duas audiências longas, tá? De algumas horas a duração dessas audiências. Todas as testemunhas que foram ouvidas, elas confortam com muita propriedade, com muita credibilidade. Doutor Marcos, me ouve? Pode continuar, doutor Marcos. Sim, nós duas audiências já com duração de algumas horas, tá? Todas as testemunhas ouvidas, elas confortam a versão acusatória, ratificam as informações que foram prestadas perante o Ministério Público, ou seja, agora sobre o crivo do contraditório, na presença dos advogados do réu. E nós estamos muito confiantes, tá, de que a prova até então produzida, ela é mais do que suficiente para mandar o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri de Porto Alegre. Um ponto próprio que eu queria discutir da versão foi sobre uma testemunha, que é uma policial civil, que abalada nem quis dar o seu depoimento na frente do réu. Esse depoimento foi forte? Não, foi um depoimento, ela não realmente chama atenção, né? Um policial não ter algum tipo de temor em prestar declarações na frente do réu, né? Não é comum, não é usual.
policiais, eles têm por hábito de prestar declarações na frente dos réus, dos acusados, mas ela teve essa postura, e o depoimento dela, ela teve pouco contato com o inquérito, com a investigação, então pouco acrescentou, tá? Seja para a acusação ou para a própria defesa. Entendi. Continuando, a próxima audiência de instrução já está marcada? Nós temos audiência para março, se a memória não me trai, tá? Que já está designada. Restam 2 testemunhas de acusação para serem ouvidas, e depois nós ficamos pelas testemunhas de defesa e interrogatório do réu. Então, vamos ser aqui pensar. Acredito que até no fechamento do primeiro semestre de 2023 nós já tenhamos a resposta para saber se o acusado vai ou não sentar no banco dos réus e ficar de frente aos jurados. É a nossa expectativa que mais tardar até final de maio, início de junho, nós já tenhamos esse processo devidamente instruído e essa primeira fase do procedimento do júri esteja esgotada com uma sentença de pronúncia. Entendo. Marcos, o senhor disse no começo que em 15 anos de profissão nunca quis ser assistente de acusação. Mas nesse caso, envolvendo o Andrei, o senhor não teve dúvidas com relação à materialidade e à comprovação de que o acusado é o responsável. Por que essa certeza? Quando eu fui convidado para assumir esse papel de assistente da acusação, a primeira coisa que eu fiz foi analisar os autos, o processo, a investigação com olhos de um advogado criminalista, que tem por escopo defender a liberdade das pessoas. E verdadeiramente exercendo este papel, né, como se do outro lado estivesse, né, me fazendo perguntas, questionamentos, entendendo que ali estava, para saber se estaria confortável para exercer o papel de acusar alguém. Eu entendo por muito difícil. E mergulhado na investigação, mergulhado com o que eu tive de contato, me restou muita tranquilidade para dizer que o réu cometeu o crime de homicídio e que, por essa razão, acabamos aceitando a incumbência. Seja pela fragilidade da perícia estadual, que ainda assim não fechou a porta para uma intervenção de terceiros para um homicídio, seja pelas contradições vindas do réu, né, que disse que naquela noite a perícia estava concluída, né, os 15, 20 minutos que ele fez o que bem quis, até chamar a mãe para narrar o que tinha acontecido, seja por dizer um homem experiente que a vida inteira teve treinamento de tiro, dizer que o estampido que ouviu teria achado que o carregador, a bateria do celular teria explodido no quarto. Quer dizer, seja pelo pedido de que fez, pedindo as peças íntimas do Andrei como recordação, a própria perícia particular que também nos socorre para mostrar que houve intervenção humana, que há marcas de sangue que foram produzidas artificialmente, seja pela perícia que da mesma maneira nos diz que não é possível que o Andrei tenha se matado ou se acidentado da maneira pela qual foi colocado pela perícia estadual, pelas dificuldades que nós já relatamos aqui. Então, são uma série de contradições, de fragilidades, de provas técnicas, né, que nos dão assim, uma certeza e um conforto em exercer esse trabalho técnico como assistente da acusação. Estamos muitíssimo tranquilos, porque temos absoluta convicção, entre tantos outros elementos, a questão do telefone celular, enfim, toda a postura do réu, sempre no sentido de obstaculizar o andamento da investigação, de buscar se subtrair da responsabilidade do crime que cometeu. Nós estamos muito tranquilos em relação a isso. Nós temos mais de uma dezena entre provas técnicas, indícios, contradições, que nos reforçam com muita tranquilidade a versão acusatória e a certeza de que o réu cometeu um crime de homicídio. E pelo seu histórico, nos resta claro que há uma reiteração de conduta em violência, em abuso contra menores de idade,
Isso a prova testemunhal nos deixa muito claro. É muito difícil um homem heterossexual, casado, com filhos, vir a se expor perante pessoas estranhas e narrar os abusos que cometeu. Então, isso só reforça a nossa fé e a credibilidade das declarações ditas por essa testemunha. Não é? Poderá se dizer, não, mas isso foi com ele. Sim, isso foi com ele. Mas mostra um comportamento, mostra uma conduta, né? Uma reiteração de conduta. O que aconteceu com o Andrei, aconteceu com ele. Né? A única diferença foi o destino das pessoas. O Andrei foi assassinado e este rapaz teve a sorte de não ter sido. Essa testemunha que relatou todos os abusos sofridos, só por curiosidade, os crimes contra ele praticados já prescreveram? Já estariam prescritos, né? Estariam condicionados à representação dele, né? Porque foram crimes cometidos há mais de 30 anos. Então, fica a contribuição para que, neste caso do Andrei, ao menos, né, ele possa minimamente auxiliar para que faça a justiça. Eu fico meio chocado com isso, desculpa, porque realmente é repugnante você pensar que uma pessoa possa fazer isso, principalmente contra alguém da sua família, né? Mas a gente tem que lembrar que 90% dos crimes desse tipo são praticados por pessoas da família. Choca um pouquinho. E são crimes que na maioria das vezes, não deixa testemunhas. Então é preciso ter muito cuidado, muita atenção, muita inteligência investigativa para poder entender os detalhes do local do crime e poder chegar à autoria. Porque realmente são crimes de difícil elucidação. No caso do Andrei, ele teve a sorte do Luciano ser também advogado, né? E ter uma perspicácia em relação ao que aconteceu. Porque se fosse uma pessoa Sem mais dúvida. leiga, não veria com o olhar, com o prisma que ele teve. Uma pessoa mais leiga não veria, passaria em branco. E por conta disso, por conta do empenho do Luciano, algumas situações, no mínimo estranhas, aconteceram com ele. Ele relatou para quem entrevista, ele mesmo sofreu 2 tentativas de homicídio, tá? No ano de 2017. Isso pode entrar no processo do Andrei ou não? Isso, eu tenho conhecimento disso, isso realmente é bem grave, né? Resta saber se foi uma coincidência, se o Luciano poderia estar sendo vítima da criminalidade comum, que faz parte das grandes metrópoles, das grandes cidades, das grandes capitais, ou se realmente houve um direcionamento, não é, que pelo belo trabalho que o Luciano exerceu junto com a Caixa, que foi uma incansável e uma guerreira, e é até hoje, se isso poderia estar direcionado ao Luciano, né, como uma forma de vingança, como uma forma de calá-lo, né, e que ele não contribuísse mais com as investigações. Essa é uma dúvida que nós temos. Né? Não, se me parece, nunca houve uma formalização dessas questões por parte do Luciano, ou se houveram, eu ao menos não tenho conhecimento. Então, não é uma investigação que eu tenha conhecimento, ao menos, nesse sentido, para apurar essa autoria, que também ela é muito difícil, né? Porque graças ao bom Deus e à perspicácia do Luciano, nada aconteceu e acabou que não se ficou deixando rastros para buscar essa autoria. A gente já está chegando ao final, doutor Marcos, para entender. Nos crimes que são apontados contra o réu, quais são as penas para cada um? Dá para a gente entender ali a dosimetria caso ele seja condenado. Quais são as penas que ele responde e o que pode acontecer com ele? Sim, ele responde pelo estupro de vulnerável e por homicídio qualificado. Essas penas somadas, reconhecidas a forma qualificada delas, né? E conhecendo os juízes aqui do Tribunal do Júri de Porto Alegre, elas podem facilmente ultrapassar os 30 anos em caso de condenação. Mais de 30 anos. Infelizmente,
ali 30 anos não vão trazer o Andrei de volta. Mas eu vou aproveitar o seu conhecimento jurídico, sempre debate sobre isso. Sendo ele condenado e demonstrado que é um predador, 30 anos, 30 anos condenado na nova lei, quer dizer, ele não vai nem ser condenado na nova lei, vai ser na antiga. Então, 2/5 da pena. Então, a gente está falando aí que ele vai ficar no máximo 12, 15 anos preso até a progressão de pena. Vamos ser sinceros. Sendo a pessoa um predador desse tipo, ele não para. Ele apenas toma mais cuidado. Não para, ele só toma mais cuidado para não ser pego. Essa é a verdade. Sim. Não acha que a gente teria que mudar a nossa legislação para pessoas que são predadores, já condenados? Eles deveriam cumprir a pena na integralidade ou mesmo não retornar à sociedade porque eles não têm mais nada a contribuir. Concordo. Esse tipo de crime, via de regra, ele é praticado por pessoas doentes, né? É um crime de uma natureza que tu não consegue compreender o porquê da execução dessa conduta criminosa. E a pessoa doente, ela pode ter uma sanção corpórea, uma privação da liberdade por uma década e meia, mas quando ela retornar ao convívio da sociedade, ela vai voltar a delinquir e a cometer esse tipo de crime. Porque isso é uma doença. A pessoa que comete esse tipo de crime é doente. Eu tenho absoluta convicção nisso. E o cárcere, ele não vai ressocializar essa pessoa. Então, talvez fosse o caso de crimes dessa natureza, de natureza sexual, de se modificar a legislação para que esses criminosos cumprissem a integralidade preso, né? Porque a pena, o apenamento, ele tem uma forma escalonada e de progressão justamente para ir inserindo essa pessoa que se entende como ressocializada aos poucos novamente na sociedade. Mas a pessoa doente, não faz sentido esse escalonamento, essa progressão de regime, essa inserção ao convívio da sociedade, porque é uma pessoa absolutamente doente. Então, realmente, vale uma reflexão para que o nosso legislativo possa encontrar uma maneira mais eficaz, não é, de conter esse tipo de criminalidade. Eu vou até exemplificar um caso que a gente acompanha aqui, o caso da menina Lara. Foi uma menina de 12 anos que foi sequestrada e morta pelo seu algoz. E um criminoso sexual, estava foragido, pouco respondia por crimes parecidos, já havia sido condenado por mais outros crimes parecidos, também todos do mesmo cunho, e que veio para São Paulo e ninguém tinha informação dele, porque, infelizmente, nossa polícia estadual, os seus sistemas ainda não são totalmente integralizados. Então, o que acontece em Pernambuco, muitas vezes fica em Pernambuco, não vem para São Paulo, que não vem para o Rio, que não vai para o Espírito Santo. Então, a gente não tem esse sistema único, infelizmente, ainda, mas que demonstra ali um paradigma de colocar uma pessoa dessa solta, regime, por ter já tido cometido crimes, e ter retirado a vida de uma criança e que, se presa, vai ficar 12, 15 anos, depois vai voltar a delinquir. Isso eu estou falando desse caso, sem citar muitos outros, que também são da mesma natureza, da mesma forma, de pessoas que não têm empatia, de pessoas que não têm um olhar para o próximo, mas que não são loucos. Não têm esquizofrenia, não rasgam dinheiro, sabem? Não rompem com a realidade, apenas optam uma degeneração cerebral, vamos colocar assim, poder em realizar o crime. Então, eu concordo. Essas pessoas, como você ressocializar? Porque elas não se importam. Simplesmente não se importam. Elas nunca vão se colocar no lugar do outro, na dor do outro. Vão apenas praticar crimes para fazer, que importa. E nesse debate, aproveitando o seu conhecimento, seria
seria necessário para que a gente mudasse essa lei, como sociedade? Eu entendo que esse tipo de crime, tá? Obviamente que após o trânsito em julgado, em que configurada a condenação sem que caiba mais recursos e que a gente possa dizer assim, realmente é culpado porque se esgotou a via recursal e transitou em julgado a sentença, me parece que a legislação ela deveria vir apoiada junto com um estudo da medicina, não é? Porque ninguém melhor do que médicos, psiquiatras, para poder dizer que tipo de tratamento, se é possível tratar pessoas que com essa degeneração cerebral, vamos dizer assim, cometem esse tipo de crime. O que é possível fazer para tentar conter o ímpeto dessas pessoas? Há medicação para isso? Há algum tipo de tratamento? Se houver, se existir esse tipo de tratamento, me parece que os condenados por crimes dessa natureza também deveriam ter sofrer o que nós chamamos de medida de segurança, mas concomitante à pena corpórea, sofrerem um tipo de tratamento médico Compulsório. para compulsório, não tenha dúvida, para que se encontre que este ímpeto seja devidamente controlado. Porque não há nenhuma dúvida, há pessoas que são piores do que animais que cometem esse tipo de crime. Tá? E realmente fica 5, 10 ou 15 ou 20 anos reclusas, não vai conter esse ímpeto delas. A Não. pena corpórea não vai frear o ímpeto delas. Né? Uma pessoa em condições normais de saúde mental, ela pode, pelas agruras do cárcere, pelo sofrimento da prisão, trancada aos ferros por determinado tempo, ela pode entender: eu não quero mais isso para mim, não quero voltar para cá. Né? Sofrimento para minha família, sofrimento para mim, eu perdi X anos da minha vida. Agora, o doente, ele não raciocina deste jeito. Né? Então me parece que há de ter sim um conselho multidisciplinar envolvendo pessoas da saúde, né, para buscarem ajustes para o apenamento de pessoas condenadas por essa natureza. Um exemplo: nós temos na vara de violência doméstica pessoas que respondem a delitos domésticos a imposição de frequentarem palestras com psicólogas a respeito de violência no âmbito doméstico. Só exemplo: juiz impõe essa determinação. Se não cumprido, o juiz revoga a medida cautelar e tranca aos ferros a pessoa acusada do delito doméstico. Então, por que nós não buscamos para crimes dessa natureza o apoio especializado para buscar melhores saídas e uma melhor execução do cumprimento da pena para essas pessoas que são visivelmente doentes? Só para poder adiantar uns dados, nós já fizemos algumas entrevistas com psicólogos e psiquiatras aqui, e todos eles foram unânimes. Transtornos de personalidade como essas, apresentadas pelo acusado, caso comprovado, e por tantos outros aqui de crimes que nós falamos, eles são unânimes em dizerem: não há cura. Não há cura, não há tratamento, não há cura. É um transtorno de personalidade que não há possibilidade de cura. E que todos os psiquiatras que nós perguntamos e psicólogos falaram: a única coisa que vai acontecer é, após a soltura, o refinamento do crime estar melhor. Todos eles. São pessoas que não vão contribuir nunca mais, nunca para a sociedade. Nunca contribuíram, nem vão contribuir. E aí fica a questão. Pessoas desse tipo, pessoas que são inimputáveis, elas muitas vezes vão para manicômios judiciários e ficam lá quase que ad eterno por conta do tratamento. Mas feita aquela pesquisa de 3 em 3 anos e a pessoa é apta ou inapta, mas o que nós temos mais próximos à prisão perpétua, né? Seria o manicômio judiciário. Nesse caso, para essas pessoas, eu acredito que deveria ser uma medida igual. Coloca no manicômio, está curado? Não está curado, fica mais 3 anos. Está curado? Não está curado, mais 3 anos. E ali ele fica até se comprovar que nunca teve cura.
É o meu entendimento, mas, infelizmente, nosso judiciário, nosso legislativo ainda não atentou para esse tipo de transtorno. Seriam pessoas condutopatas, né? Os sociopatas, psicopatas, narcisistas e afins. É muito a sociedade querer que a lei mude e coloca essas pessoas nesse tipo de método, doutor. Só para a gente finalizar. Sim. Qualquer pessoa que responde um delito, tá? Ela pode, a pedido da própria defesa, inclusive, ela pode sofrer um exame de insanidade mental, né? Para verificar se ela tem compreensão da conduta que, quando ela cometeu determinado crime, se ela tem compreensão da conduta que a ela foi atribuída, tá? E obviamente que as pessoas que passam por este exame de sanidade mental, caso consideradas inimputáveis, elas não sofrem uma pena de prisão, e sim uma medida de segurança, que é justamente o tratamento psiquiátrico e via de regra, a liberação deste tratamento só se dará com aval médico, tá? É como tu falaste, esse tipo de crimes são pessoas que têm essa sociopatia, né? Mas são pessoas habilidosas, são pessoas inteligentes. Isso não se revela num primeiro momento. E às vezes não se verifica essa questão da sanidade delas. Também é importante que se diga que o direito penal, ele não vai, ele não serve também para frear ou para inibir que condutas futuras venham a acontecer. Embora tenha na própria pena uma questão de prevenção geral, ele nunca vai ser a razão. Há que se ter políticas eficazes, né? O caso disso, que são pessoas doentes, mas falando de uma maneira geral, da criminalidade geral, há que se ter políticas públicas eficazes, né? Para que o direito penal não entre em campo. O direito penal ele não pode suprir a falta de um trabalho político de oportunidades para pessoas menos favorecidas e que tenham opções além de delinquir para sobreviverem, para sustentarem as suas famílias. Mas obviamente que nos crimes desta natureza é preciso sim um refinamento do apenamento e é preciso que a ciência, não é? A medicina entre em campo junto, tá? Para se verificar, amenizar, vamos dizer assim, se não há uma solução, que ao menos se amenize, né, o ímpeto dessas pessoas, ou que se busque algum tipo de tratamento, alguma solução há de vir. Né? E eu penso que esse diálogo ele tem que ocorrer junto com pessoas especializadas na área da medicina, não só no campo do legislativo, não só com juristas. Né? As pessoas precisam vir integrar e fazer parte desse debate para crimes dessa natureza. Doutor Marcos, muito obrigado pela entrevista. Foi muito prazerosa aprender um pouco aqui da parte jurídica e desse caso que é tão brutal, emblemático, para deixar a sociedade a par do que está acontecendo. Nós vamos falando durante essa audiência de instrução e até o final dela para acompanharmos o desfecho dela. Eu gostaria de agradecer muito aqui em nome da família Marques, da família Rede Rio, sua participação e dizer que nosso espaço está aberto tanto para esse caso quanto demais outros que o senhor queira falar, tá bom? Ok. Eu agradeço imensamente, honrado pela participação num programa com tanta audiência que é o teu, Marconte, e fico à disposição aí para eventuais esclarecimentos que surgirem no futuro. Muito obrigado, doutor Marcos. Boa noite. Boa noite. Até logo. E é isso, gente. Finalizamos a entrevista com o doutor Marcos. Falamos do caso Andrei. Falamos um pouco sobre segurança pública também, ordenamento jurídico. Entendemos como o caso Andrei está sendo. Após 6 anos, estamos finalmente, com o apoio de vocês, vamos ver o desfecho da justiça feita da família, principalmente. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e até amanhã.